Estamos assim iniciando mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje analisaremos o capítulo 6, Objetivos Conflitivos, do livro Amor, Imbatível Amor. Vamos para a nossa introdução com um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Jesus opera em nós o amor ao bem e as disposições renovadoras da fé, acrescentando-nos a sede de luz. No entanto, cabe-nos operar, por nossa vez, a transformação de nossa existência e de nossa alma, a fim de que os valores do céu nos sublimem a vida. Então, vamos fazer aqui algumas observações para estabelecer ponte com o nosso estudo dessa tarde. Objetivos conflitivos. Então, Emmanuel começa a nos chamar a atenção a algo muito importante. Quando diz Jesus opera em nós o amor ao bem e as disposições renovadoras da fé, é muito importante que tenhamos, em termos de sintonia, de conhecimento, de envolvimento com o Evangelho que pauta para nós a vida e o exemplo do Cristo. Não é por outro motivo que, praticamente dando início às obras psicografadas de Francisco Cândido Xavier, nós fomos abençoados com uma série de romances do cristianismo primitivo. Há 2000 anos, Paulo e Estevão, Ave Cristo, 50 anos depois, obras que efetivaram para nós detalhes e um envolvimento emotivo maior com aquilo que foi vivido e ensinado pelo Cristo e posteriormente pelos apóstolos. Então é muito importante, quando Emmanuel aqui chama nós a reflexão, Jesus opera em nós o amor ao bem e as disposições renovadoras da fé, lembrarmos-nos desse profundo elo de ligação entre o Cristo, o Evangelho e a revelação espírita. Em seguida ele diz, acrescentando-nos a sede de luz. É algo que naturalmente acontece com todo aquele que, ao se aproximar da doutrina espírita, se abre em termos de entendimento e de sensibilidade ao conteúdo da revelação espírita, a sede de luz, de conhecer ao máximo possível a realidade da vida espiritual, o entendimento das leis divinas, do que o Cristo ensinou e aquilo que nos é apresentado pela espiritualidade no Consolador prometido por Jesus. E prosseguindo, no entanto, cabe-nos operar, por nossa vez, a transformação de nossa existência e de nossa alma. É importantíssimo sabermos que as possibilidades de renovação, de trabalho em nós, sob o apoio e o amparo da espiritualidade benfeitora, tem por pré-requisito a nossa disposição e a nossa vontade de querer nos melhorar, de querer nos transformar à luz do Evangelho do Cristo. Só contaremos com esse apoio máximo fornecido pela bondade e pela misericórdia do Pai, através da espiritualidade do bem, se de fato quisermos e tivermos vontade ativa
usando inclusive instrumentos como a prece, a meditação, a reflexão, em relação a essa luz que a espiritualidade estende através da doutrina espírita. Então, por nossa vez, a transformação de nossa existência e de nossa alma, a fim de que os valores do céu nos sublimem a vida. Os valores do céu, os valores da espiritualidade plena, para que esses valores nos sublimem a vida, nos habilite a um nível de sensibilidade espiritual que mude o padrão de observação, de interação nosso com o mundo material. De fato, estabelecermos aquela consciência de espíritos encarnados, de espíritos que estão atuando temporariamente no mundo material em parceria com a espiritualidade elevada, com os espíritos desencarnados que se integram sob as ordens do Cristo. Então, com esse comentário, vamos analisar a temática do capítulo 6, Objetivos Conflitivos, do livro Amor, Imbatível Amor, da série psicológica de Joana de Ângeles. E ela começa nos dizendo o seguinte: o desajuste emocional e a perda de identidade que predominam na sociedade contemporânea determinam como indispensável a conquista de metas estabelecidas pelo egoísmo, em indisfaçável preocupação de parecerem proporcionar a felicidade. Nesse capítulo, conflitos, objetivos conflitivos, Joana vai trabalhar conosco todo esse campo de objetivos estabelecidos na perspectiva materialista e que geram conflitos, geram choques com a nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. E por isso ela começa dizendo: o desajuste emocional e a perda de identidade que predominam na sociedade contemporânea. Como é isso? Ela se refere ao fato de as pessoas, a grande massa dos espíritos encarnados na Terra, por não terem ainda se aberto à conscientização dos valores espirituais e de que eles são espíritos, por não terem trabalhado isso, sofrem um impacto massivo da sociedade materialista dos dias atuais, que faz com que, de certo modo, eles percam a identidade. A identidade aqui, entendamos, a sua verdadeira natureza, aquilo que de fato se estabeleceu até o momento atual em termos de aproveitamento ao longo de diversas encarnações, aonde, a princípio, mesmo sem termos recebido a luz trazida pela doutrina espírita, conquistamos, a golpes de dores e de sofrimentos, certo nível de maturidade, mas que, ao nos depararmos com a realidade dos dias de hoje, a massificação em termos imediatistas e materialistas da sociedade faz com que, aparentemente, todos tenham que querer e desejar aquilo que é padrão da sociedade materialista. A conquista de destaque, a conquista de poder, a conquista de facilidades materiais. Tudo isso como sendo sinônimo de felicidade, quando na verdade isso é uma grande mentira.
ao percebermos a realidade de que há pessoas que, mesmo detendo poder, dinheiro, saúde e juventude, e mesmo com tudo isso junto, encontram-se aturdidas, desequilibradas e depressivas, muitas delas. Então, a realidade da vida aponta que isso é uma grande mentira. Por isso ela coloca aqui, em indisfaçável preocupação de parecerem proporcionar a felicidade. Essa indisfaçável preocupação é porque essa sociedade materialista ela não está nem aí se as pessoas vão percebendo ou não a mentira que vivem compartilhando em termos de valores e de felicidade, quando na realidade é um grande palco para sofrimento e dores físicas e emocionais. O triunfo que todos devem almejar, segundo essas tendências, apresenta-se estatuído em como conseguir-se destaque social, parecer-se vencedor. Então isso é colocado na mídia, nos meios de comunicação social, e é a grande maioria das pessoas que ainda não despertaram para os valores espirituais, a sua verdadeira identidade, engolem e acham que todos têm que pensar do mesmo modo. E aqueles que pensam diferente é porque seriam alienados, quando na verdade a grande massa de alienados que acham que a vida está no corpo e os objetivos da existência se limitam ao berço e ao túmulo, são os maiores alienados, porque a realidade, como temos aprendido na doutrina espírita, é a do ser imortal, do espírito que somos cada um de nós, em transição por um corpo, mas cujo país de origem e destino não se encontra na terra, de fato, é a pátria espiritual. Então, voltando aqui a esse slide, segundo essas tendências dessa sociedade massivista e materialista, é para a preocupação maior ser o destaque social, o parecer-se vencedor em tudo, em ocupar os primeiros lugares. O ser em si mesmo é quase secundária importância, desde que a aparência seja agradável, a posição tenha representatividade e o dinheiro se encarregue de resolver as situações embaraçosas. Então aqui, na introdução desse tema que estamos desenvolvendo, Joana vem nos apresentando o grande campo de conflitos gerados pela percepção da vida em termos materialistas e a vida como de fato é. E isso é muito importante refletirmos, porque nós engolimos diariamente muito material podre nessa área. Aquele apresentado em novelas, em filmes, nos meios de mídias, nas redes sociais, aonde sempre se apresentam aqueles que têm uma posição social de destaque, de dinheiro e de poder, como vivendo felizes. Isso é uma grande mentira pregada pela sociedade materialista. Nós não temos ideia do grande sofrimento, quando não material, físico, por certas limitações, o sofrimento emocional que estão nas grandes mansões e nos lugares aonde o poder e o dinheiro aparentaram e aparentam ser sinônimo de felicidade, quando na verdade não são. Tais objetivos não passam de disfarces,
para a luta pela supremacia do ego, portador de recalques, que deixa de lutar pela libertação do self para engendrar novos futuros conflitos. Então, toda essa variedade de objetivos, como mais importantes pela sociedade materialista, não passam de disfarces para a luta pela supremacia do ego. O ego aqui, como sendo a área de projeção, de apego, do egoísmo, da desvinculação com a nossa verdadeira natureza espiritual e a identificação com aquilo que é passageiro, que está sempre mudando de mãos, e com tudo aquilo aonde a realidade do mundo material em que vivemos expressa claramente que não somos os donos legítimos e que teremos que deixar mais cedo ou mais tarde. Mas nessa supremacia do ego, isso recebe uma importância tão grande que cerceia, que limita as possibilidades de libertação do self, do eu interior, dos valores profundamente espirituais que estão na nossa consciência profunda, para engendrar novos futuros conflitos. Quando aqui é colocado novos futuros conflitos, é porque para a grande massa da sociedade materialista, esses projetos de objetivos falsos vão se multiplicando ao longo dos anos, até que a criatura humana atinge, quando atinge a velhice, as forças orgânicas começam a deperecer, é que as fichas começam a cair. E muitas vezes começam a surgir os estados de conflitos, de ansiedade, de depressão e de uma série de outros sofrimentos emocionais que não encontram vazão, não encontram forma ideal de solução, porque houve toda uma vida distante, alienada dos valores espirituais, e quando a idade avança demais, agora não há mais tempo para uma grande maioria de pessoas. O ego, na sua ambição possessiva, esconde o ser quanto pode, mascara a realidade como um mecanismo teimoso de sobrevivência, desenvolvendo projeções para o exterior, mesmo que em situação conflitiva. Então, essa ambição possessiva do ego, ela não tem limite. E ela esconde o ser quanto pode. Esconde o ser, entendamos aqui, esconde a realidade espiritual da vida e a realidade espiritual que somos cada um de nós. Mascara a realidade como mecanismo teimoso de sobrevivência. Como temos aprendido aqui nesses estudos de Joana de Ângeles, quanto mais nos abrimos às possibilidades de renovação pelos valores espirituais da vida, mais o nosso eu interno vai despertando. O self, o eu profundo, começa a ter campo de atuação e, naturalmente, o ego, os valores estabelecidos de forma egocêntrica, perdem importância para o ser. Por isso, essa ambição possessiva que não tem limite do ego. Porque enquanto ele estiver nos levando para objetivos aparentes, temporários,
e descuidando da nossa realidade espiritual, melhor para ele. Ainda aqui no texto, quando diz desenvolvendo projeções para o exterior, mesmo que em situação conflitiva. É como, por exemplo, acontece nos dias atuais em relação a essa provação coletiva do coronavírus. Mesmo diante de uma situação de fragilidade física exacerbada, aonde para cada um de nós, cada vez mais, o perigo, a iminência de morte devido ao vírus tem gerado um impacto que, por mais as pessoas queiram fugir, é compartilhado por todos. Mas mesmo diante de uma situação dessa, os valores do ego, a egolatria das pessoas, não querem ceder a abrir a atenção e o cuidado para o trabalho de renovação espiritual, de despertamento do eu profundo, de procurar, nesse período, ter mais espaço para reflexão, meditação, para análise da sua vida como vai em termos espirituais, já que, mais do que nunca, o risco de morte é iminente para todos, de uma forma mais grotesca. Mas mesmo diante de uma realidade dessa, como diz aqui o texto, mascara o ego, mascara a realidade como mecanismo teimoso de sobrevivência. Aí as pessoas ficam alimentando, isso já vai para quase um ano, de que vai passar, a epidemia tem que passar logo, as coisas têm que voltar ao normal o quanto antes, o normal entre aspas, porque as pessoas não querem ter tempo para as ações na área de despertamento espiritual. E quando se sentem muito coagidas pelas circunstâncias externas, em vez de isso ser um mecanismo de despertamento espiritual, aí tem sido para muita gente um mecanismo de fuga. Fuga para os processos de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, e para alguns, pior ainda, para suicídios. Tudo como mecanismo de fuga, para não querer dar o braço a torcer para o esforço de despertamento espiritual. Por trás disso, o ego, com a sua ambição possessiva, sem limites. Saturado do habitual, aspira pelo inusitado. Apaixonado pelo bom, pelo nobre, pelo belo, liberta-se a esforço que supera a vulgaridade, o tédio, o ego dominador. Aqui Joana vai nos levar ao início da conscientização de como superar esse ego dominador insano. A partir do momento em que nós passamos a ter maior campo de reflexão, de análise sobre a vida, aí começa a surgir, como ela inicia aqui, saturado do habitual. Quando a pessoa chega e começa a analisar, mas essa vida que eu levo está me levando aonde? O que é que eu espero em termos de valores reais, espirituais? E aí vem a aspiração pelo inusitado, por aquilo que, de certo modo, não seja o tão comum que estava habituado, e abre-se as possibilidades de sintonia com o bom, com o nobre, com o belo. E através de um trabalho de identificação espiritual, a esforço começa a superar a vulgaridade, o tédio e o ego dominador. Esse ponto aqui em que se inicia esses ângulos de texto que Joana vai nos trazendo, vai tratar, daqui para frente,
de ir trabalhando o despertamento do lado real, que é o espiritual, ao mesmo tempo em que ainda teremos aqui alguma análise sobre os conflitos que são gerados pela sociedade. Prosseguindo, harmoniza o self com o cosmos e busca a integração no conjunto geral, sem perda de identidade nem de individualidade. Porque aqui entendamos, a identidade e a individualidade que é importante preservarmos é engolida pela sociedade materialista, que fica colocando metas e planos e objetivos iguais para todos como sinônimo de felicidade. Mas ao começarmos a trabalhar os valores espirituais da vida, que é essa indicação que Joana fala, harmoniza o self com o cosmos, com o Deus interno, e busca integração no conjunto geral. E aí, o importante de tudo, sem perda de identidade. Essa identidade como construção do nosso eu profundo e que supera as projeções do ego ou da personalidade temporária que nos apresentamos em cada reencarnação. Deve-se considerar que o ser é a soma de muitas reencarnações, nas quais esteve na condição de personalidades transitórias, cujos conteúdos foram-lhe incorporados, formando-lhe a individualidade. Como já estivemos aqui em algumas oportunidades, analisando a questão desse diferencial. Cada encarnação que nós vemos para a Terra, nós não somos exatamente o mesmo espírito em termos de personalidade. Afinal de contas, recebemos um cérebro novo, uma família nova, um contexto social novo. Trazemos as experiências do passado, que irão se agregar às experiências novas. Então ninguém reencarna para ser o mesmo. Nós estamos sempre em progresso, em ascensão. Agora, as somas dos conteúdos das personalidades vão formar, como o texto aqui diz, a nossa individualidade. Quando voltarmos para o plano espiritual, refletirmos sobre as experiências que já tivemos, inclusive dessa última encarnação, nós já estaríamos nesse trabalho de individualidade diferenciado. Ao retornar à Terra outra vez, foi por isso que o apóstolo Paulo disse na carta aos Hebreus: ao homem está destinado nascer uma vez só, e depois disso o juízo. Que para muitos que não têm um entendimento espiritual da letra da Bíblia, acham que esse texto é a condenação da reencarnação. Está aí, o apóstolo Paulo disse: a cada um está destinado a nascer uma só vez. E depois disso o juízo. Claro. A palavra usada pelo apóstolo Paulo é aquela que no grego se refere a persona, personalidade. Cada personalidade que nós temos, ou já tivemos, ela só reencarnou uma única vez. Quando a gente volta para o plano espiritual que reencarna de novo, a personalidade não vai ser a mesma. Agora, a individualidade, essa nós preservamos. É natural, portanto, que essas experiências e vivências mais marcantes, arquivadas no inconsciente profundo, emerjam, vez que outra, confundindo a consciência atual
e às vezes escapando-lhe ao controle. E aqui começa um ponto delicado que é preciso estarmos bem atentos. Porque o problema todo é o fato de que, para a grande maioria de nós, as experiências encarnatórias do passado foram desastrosas. A maioria foi no campo do vício, do crime, do desequilíbrio. A nossa encarnação atual, em termos de valores, de virtudes, é a melhor que nós já tivemos. Mas a questão toda é que não se apagou aquilo que a gente viveu no passado. E, vez ou outra, como aqui é colocado, emerge do nosso inconsciente aspectos de conteúdos do psiquismo nosso que não tem mais razão de ser. Nós estamos numa experiência nova e vivendo situações novas. E quando isso é o mais comum, esses valores que vêm lá do inconsciente não são bons, aí nós podemos ter a tendência para voltar a um vício, ter determinados desequilíbrios emocionais, poder até mesmo envolver-se no crime. Por quê? Porque isso ainda faz parte do nosso psiquismo. Não foi totalmente resolvido. É por isso que o trabalho de reforma íntima, de despertamento espiritual, que é tão tratado na doutrina espírita, precisa ser muito levado a sério. Porque nós temos que trabalhar de uma forma a mais profunda possível todo um psiquismo sintonizado de forma cada vez mais constante com o bem, com a caridade, com os valores do Evangelho do Cristo. Para aí sim ir transcendendo e superando pela raiz aquilo de experiência negativa que está lá do passado. Por isso diz aqui no final, confundindo a consciência atual e às vezes escapando-lhe ao controle. É quando, por falta de vigilância e de cuidado, nós damos vazão a uma emoção, a alguma ação desastrosa, que depois que nós damos, vem aquele momento que a gente diz, como foi que eu fiz isso? Por que eu me deixei tomar por essa emoção? Exatamente, porque ainda não tinha sido suficientemente trabalhado na área do despertamento da consciência profunda, do trabalho de reforma íntima e dos cuidados referentes a isso. Nesse capítulo surgem as obsessões espirituais, particularmente produzidas pelos espíritos desencarnados, que interferem na conduta humana, graças à emissão de ondas pensamento perniciosas. Vejam que coisa. Já não fosse o material de baixa qualidade que nós trazemos do passado. Ainda há, em termos de interferências, no nosso psiquismo, no que a gente pensa, sente, e que pode ou não fazer, a intromissão de espíritos desencarnados de forma negativa, de forma obsessiva. E aí, também, levando a consequências desastrosas. Por isso precisamos, cuidadosamente, estar nos ligando ao máximo com os valores do bem, né, com a sintonia com objetivos elevados, com não estar dando campo na área mental, emocional, aquilo que sabemos que não é bom, né, aquilo que é gerador de conflito, aquilo que, por exemplo, está ligado à possessividade, ao desequilíbrio, à traição, ao ciúme, a tudo aquilo que, de certa forma, representam
emoções doentias e que podem estar ligados a essas interferências de obsessões espirituais. Mas que, na medida em que o trabalho de renovação íntima, de aprimoramento espiritual estiver sendo levado a sério, nós perceberemos essas intervenções e saberemos rechaçá-las antes que ela nos envolva de forma mais intensa. O ser real tem que vencer as camadas sucessivas de sombra que o ocultam, desarticulando as engrenagens passadas das imagens que projeta em estados mórbidos, após autoenfrentar-se. Então aqui, Joana nos dá aquela dosagem de entusiasmo que todos nós precisamos ter. O ser real tem que vencer as camadas sucessivas de sombra que o ocultam. O ser real, que é o nosso espírito, o nosso eu profundo, ele tem que vencer essas sucessivas sombras do passado, do nosso psiquismo e das interações com espíritos desequilibrados ou doentes. Desarticulando as engrenagens passadas das imagens que projetam estados mórbidos. Ela está se referindo a percebermos essas infiltrações que podem ser como imagens sugeridas e que projeta estados doentios em nós e superá-las como auto-enfrentando-nos, buscando nos conhecer mais, percebendo que os desarranjos e desequilíbrios emocionais têm por causa principal nós mesmos e não aquilo que esteja acontecendo fora de nós. Porque no campo da projeção dos conflitos, a gente fica culpando os outros, as situações e as circunstâncias. Como, por exemplo, agora muitos culpam a pandemia pelos estados de ansiedade ou de depressão que estão. Quando, na verdade, a causa está dentro deles. É esse trabalho de autoenfrentamento que Joana aqui chama. O último slide do nosso estudo dessa tarde. A identificação de metas saudáveis constitui o passo que deve ser dado para conquistá-las, diluindo as projeções jacentes no inconsciente ou captadas psiquicamente de outros campos psíquicos. Outros campos psíquicos, aqui entendamos, dos espíritos obsessores. Então, a identificação nossa com metas saudáveis, as metas saudáveis da conquista de virtudes que percebemos que nos falta, a meta saudável de estarmos mais conscientemente despertos como espíritos encarnados, constitui o passo que deve ser dado para conquistá-las, conquistar essas metas, diluindo as projeções jacentes no inconsciente ou captadas psiquicamente de outros campos psíquicos. Em resumo, concluindo esse nosso estudo, nós temos um mundo de sombras que se projeta do inconsciente coletivo, do nosso inconsciente passado, que se projeta também no estabelecimento de ligações espirituais, de espíritos encarnados ou desencarnados que estão ainda afastados do trabalho de autoiluminação deles. Nesse mundo de sombras, nós temos recebido muita luz do Evangelho do Cristo, da doutrina espírita, dos estudos das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Nos atermos, darmos mais atenção a essas luzes para superar todas essas sombras é algo que precisamos estar fazendo diariamente, habitualmente, e nos sentindo gratificados por estarmos agora trabalhando um campo novo de valores, de não estarmos mais submetidos
ao jogo de ilusão do ego e de projeção da sociedade materialista. De sabermos que a felicidade e a plenitude que buscamos no nosso íntimo não vai ser conseguido em coisas materiais e nem em projeções externas, mas no nosso eu profundo, no Cristo interno que todos trazemos e que precisa estar o mais desperto possível, atuando através de nós. Então esse estudo depois estará no nosso canal no YouTube. Aqueles que puderem compartilhar, agradecemos muito. Até o próximo estudo.